Olá, amigos de casa, eu sou o Diego Mota e estamos começando mais um Viver Bem. Hoje estou recebendo aqui a doutora psicanalista Yasmin Chartuni e vamos falar de depressão, né? O dito mal do século. Então fique no ar, que daqui a pouco tem muito mais. Está no ar mais um Viver Bem. Estou recebendo aqui Yasmin Chartuni. Yasmin, muito bom te receber, um prazer. Tempo que a gente não está junto aqui, né? Então, depressão é uma doença que atinge pessoas de todas as classes sociais, né? De todas as idades, pessoas jovens, adultas, enfim, e também todo mundo. Né? Hoje em dia o uso dos remédios, e as pessoas usam a medicação e às vezes não conseguem resolver. Então, explica um pouquinho para o pessoal aí de casa o que é a depressão. Explica de forma resumida para a gente. A depressão, assim, né, a gente tem que ter um certo cuidado na hora de se rotular e na hora de diagnosticar um paciente, né? Porque existe muita diferença entre depressão, luto, angústia, melancolia, né? Então, assim, depressão é quando você não tem um sentido real para aquela dor, para aquela angústia, né? Você sofre, você não tem vontade de fazer as coisas, você está apático, assim, sem nenhuma ação, produção, né? E aí não tem um real motivo para isso. Então, começa-se a pensar na depressão dessa forma, mas também não é única e exclusiva a essa característica. A gente tem que olhar o paciente como um todo para poder avaliar exatamente o que está acontecendo com ele naquele momento. Porque as pessoas têm essa mania de visitar o Dr. Google. Então, assim, porque todos nós passamos por momentos difíceis na vida, né? Sim. É uma ansiedade por alguma prova, enfim, uma conta, um filho, uma mulher. E essa ansiedade pode gerar um estado, né? Exatamente, Mais porque aí a pessoa começa a querer buscar informação para entender o que ela está sentindo. Aí muitas vezes os sintomas vão, aspas, casar com o descrito na internet como depressão. E ela mesma pensa, estou com depressão. E aí vou tomar um remédio porque a minha vizinha toma esse remédio, então eu conheço o farmacêutico que vai me dar esse remédio sem precisar passar por um médico. Esse é o grande problema. Aí começa um ciclo vicioso, né? Porque essas medicações de depressão, quando não são passadas pelo médico, né, o psiquiatra, né, o neuro também, eles podem piorar a situação, né? Pode causar dependência química. Porque aí o que acontece, Diego? Às vezes você não tem uma depressão, né? Você está um pouco chateado com alguma coisa que não está conseguindo resolver e por não conseguir resolver durante o tempo esperado, aquela angústia se prolonga e aí você acha que é uma depressão. Cai nesse ritmo de tomar remédio sem orientação correta, o próprio remédio pode sim te causar uma depressão. Então você às vezes poderia até não estar com depressão, mas devido ao mau uso da medicação, você pode vir desencadear esse quadro. Então é muito sério. Porque sem querer entrar aqui na questão da farmacocinética, né, da forma que vai agir a medicação, né, porque uma bloqueia a serotonina, uma vai estimular, enfim, né, não vamos entrar nesses méritos aqui. Mas se a pessoa está tudo normal, né, os neurotransmissores, tudo funcionando de forma correta, a pessoa vai usar uma medicação que vai mexer, então pode causar um efeito rebote na pessoa, um efeito inverso, a pessoa não ter depressão e passar a ter. Sim, porque ela tem uma alteração fisiológica, né? Assim, a gente no cérebro vai ver que há um rebaixamento de toda a produção e tal, mas tem que ter cuidado porque às vezes não é orgânico. É você perder um ente querido, um amigo que às vezes nem é tão próximo, mas era uma pessoa que você gostava, isso te dá uma... Né, a pessoa fica um pouco mais introspectiva, é uma prova que perde. Então, as pessoas têm essa questão de buscar sempre estar feliz, né? A pessoa, gente, e a vida não é um mar de rosas, a vida tem altos e baixos, né? Porque às vezes a gente está um pouco embaixo, não consegue sair daquele momento e a pessoa associa uma depressão. E não é assim, ela tem que saber aceitar ou entender a perda, saber quando ganha e quando perde, que a vida é um alto e baixo, né? Eu falo com meus pacientes que eles têm que se permitir a sentir a dor de cotovelo, porque o luto, a angústia, ela, por um certo tempo, ela é essencial, né? Não dá para você perder uma pessoa
e com 2, 3 dias já está bem e tudo. Não dá para, né? A pessoa tem que sim sentir aquilo, não é se entregar, é diferente, né? Mas é não fingir que nada aconteceu. Tem que se permitir. Se permitir no seu tempo certo, né? Não é chegar, vou tomar uma pílula mágica porque eu tenho que ser feliz, porque é isso que a sociedade me pede, né? Eu tenho que estar bem para estar bem. E é o grande mal, né? O grande mal do século, a depressão e tal, mas o grande mal do século é a falta de comunicação. Isso que adoece o ser humano. E também essa questão da falta de buscar uma pessoa que realmente entenda do assunto, né? Porque ela quer, vai na vizinha, vai no Google, usa a medicação sem ter o conhecimento, de forma equivocada, e o que ia ajudar vai prejudicar. Yasmin, o papo está muito bom. Encerrar esse bloco, o tempo passou muito rápido com você aqui, que é a pessoa que sempre passa informação de qualidade. Mas fique no ar, que daqui a pouco tem muito mais. Sai daí não. Há 25 anos, a Farmácia Alquimia alinha as boas práticas de manipulação a padrões internacionais de qualidade para oferecer a você os melhores produtos e resultados eficazes. Por isso, é reconhecida por clientes e profissionais como marca de confiança e referência na manipulação de medicamentos. Farmácia Alquimia, há 25 anos no mercado, comprometida com você. Em Campos e Macaé, a Bike Club tem tudo que você precisa para praticar seu pedal. Bikes, acessórios, mecânica, roupas e muito mais. Sem contar que somos o único revendedor Specialized na região. Dê um giro por aqui. Bike Club, viva a intensidade de pedalar. Olá, amigos de casa, estamos de volta com o Viver Bem, recebendo aqui a psicanalista Yasmin Chartuni, com o assunto depressão, que segundo alguns estudiosos é o mal do século. Yasmin, vamos voltar ao assunto? Sim, vamos lá. A gente falou, né, da depressão, que é o famoso mal do século, né, que atinge muitas pessoas e vidas, né, pessoa, e querendo ou não, não é só a pessoa que está com depressão, atinge a família, o marido, a mulher, os filhos. Porém, muitas pessoas pensam que tem e não tem, né, por algum momento da vida de dificuldade, uma perda de um ente, uma perda de um cônjuge, enfim, um filho. Tem aquele momento de luto, que você explicou mais cedo, mas não é uma depressão, é um momento que tem que, com o tempo, vai conseguir sanar. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, como que é feito o diagnóstico? Como que a pessoa pode saber que se tem ou não depressão? Principal é procurar a ajuda correta, né, Diego? Não dá para você, como você falou agora há pouco no Google, ir lá ver os sintomas e falar, isso é depressão, então é isso que eu tenho. Né? Tem que procurar um profissional gabaritado para isso, um psicólogo, um psiquiatra, uma pessoa que entenda, né, da mente humana, que entenda do funcionamento psíquico, para poder estar direcionando e fazendo, né, o diagnóstico correto, porque às vezes não é uma depressão, como eu falei, pode ser uma melancolia, pode ser só um momento de angústia, só um rebaixamento no humor, que também é uma coisa mais tranquila de a gente poder estar trabalhando. Então, assim, é o problema que eu falei, né? A generalização da depressão, que às vezes não é o que acontece e a falta de informação, a falta de profissionalismo faz com que a pessoa se entregue a esse rótulo. Porque faz o diagnóstico, né, na pessoa e a partir daí vai ser elaborado um tratamento, né? Que pode ser utilizar a medicação ou não, é o médico que vai dizer se tem que usar a medicação ou não, mas a análise, né, a psicoterapia é muito importante. É bom pontuar isso, Diego, porque assim, às vezes as pessoas têm uma certa resistência em ir para o psicólogo, mas não tem resistência em ir para o psiquiatra. Aí fala, vou tomar o remédio e vai resolver a minha angústia, pelo menos vai passar isso tudo de ruim que eu estou sentindo.
toma medicação, ou seja, não trabalha a causa, trabalha o sintoma. O sintoma some durante um tempo enquanto o remédio estiver fazendo efeito. Mas aquilo que causou toda aquela angústia, aquele mal-estar, trabalhado, né? não foi trabalhado. E esse é o trabalho do psicólogo. Então, assim, fundamental é o trabalho associado. Porque às vezes tem situações em que o paciente não precisa recorrer à medicação. Às vezes apenas a terapia, a análise pode dar conta. Porque, gente, o remédio ele vai amenizar os sintomas. Então, porque a depressão gera sintomas, né? Mas se você não trabalhar a causa, é a mesma coisa que você tem uma gastrite porque você toma muito refrigerante. Você usa medicação, mas tem que cortar, tem que saber o motivo, o porquê, né? Não adianta tirar a dor, tem que cortar o refrigerante. Exatamente, tem que saber porquê, né? Aí o remédio vai ajudar ali a regenerar o que foi danificado pela má alimentação. E aí vai ser sanado a questão. Mas se continuar tomando refrigerante, vai voltar a doer. Exatamente. Então, assim, é muito importante a análise. Não só pessoas que têm depressão, é porque todos nós temos que falar. Essa que é a questão de ficar guardando as coisas, porque a gente tem que, às vezes, rir, né, na parte externa e chorar na parte interna. A gente tem que sorrir com a vontade de chorar, como diz o poeta. E isso aí desencadeia doenças, tanto doenças psicológicas, né, como depressão que a gente falou, e doenças fisiológicas também, né, Yasmin? A falta de espaço do indivíduo hoje, né, essa coisa de internet, de mensagem, essa modernização, o que seria para aproximar as pessoas acaba afastando ainda mais. Então as pessoas não têm um diálogo, não têm uma aproximação, não se abraçam, não se tocam mais. Né? Isso vai com o tempo causando uma angústia, embora a pessoa não perceba. Certo. Mas a falta de relação, a falta de relacionamento é o que adoece o ser humano, porque o ser humano precisa do toque, ele precisa do contato, ele precisa do olhar para viver. De escutar, né? As pessoas não têm mais paciência de escutar o pai, de escutar a mãe. É aquele negócio pelo corre-corre também, né? Que a vida hoje é muito corrida, as pessoas têm que trabalhar, têm que estudar, têm que estagiar. Então, infelizmente, a gente não tem mais aquele contato de sentar à mesa. Uma coisa interessante, Diego, são os animais de estimação, né? Porque assim, as pessoas não têm esse contato com os amigos, se perde no dia a dia, chega em casa, às vezes tem um cachorro e aí vai conversar com o cachorro. Meu cachorro me entende, falam isso, né? Olha, ele me entende, ou ele responde. Né? Eu até brinco que mas acaba acontecendo isso. Então, o animal de estimação, dessas pessoas que vêm com esse estado de angústia, muito, né? É fundamental. Né? E assim, não só para quem tem depressão, para quem tem angústia, quem tem ansiedade, né? Eu acho que no conjunto todo, você poder ter um animal de estimação em casa, seja ele um cachorro, um hamster, um papagaio, né? Algum animal que você possa interagir, porque o animal ele tem esse benefício de promover bem-estar na pessoa. Uma vez que a pessoa se sente um pouco melhor, ela se sente mais confiante, né? Começa a acreditar em si, começa a gerar uma série de hormônios que vai promover o bem-estar e a pessoa vai conseguir, né, sair de um momento que não esteja dando conta. Né, eu estava lendo uma reportagem esses dias que no hospital lá em São Paulo, eles permitem a entrada do animal de estimação. Você está, né, internado, acamado, há uma ala em que eles possibilitam a entrada desse animal porque perceberam que o paciente melhora com esse afeto, com essa troca. Então, assim, o principal é isso, né? O relacionamento que está perdido. Né? Porque, infelizmente, a gente não tem, como você falou. Então, a pessoa busca o animal, né? Mas tem que ter também essa questão familiar, né? A questão do filho escutar a mãe, da mãe escutar o filho. Porque muitas vezes as pessoas entram em conflito por coisa tão pequena, né? E acaba que não se expressa direito. Às vezes quer falar uma coisa, guarda. Pela falta de relação, não consegue se colocar. Guardando. Chega um dia que a pessoa não aguenta mais. Porque adoece. É pressão no trabalho, pressão em casa, com o marido, com o filho, adoece. Isso aqui é psicológico. Não é psicológico, teve um fundo psicológico. Essa angústia que desencadeou uma hipertensão, desencadeou um diabetes, enfim. A angústia de não poder existir. Exatamente. Né? Então, gente, a análise é importante. Né? Tem o contato da Yasmin aqui embaixo. Eu sou suspeito de falar, né? Mas eu aconselho demais, excelente profissional. Busque ajuda, tá? Fale um pouco mais do seu dia, fale das suas angústias, porque você vai se descobrir um pouco mais. A gente acaba também que não tem tempo de se entender. O corre-corre é tão grande hoje que você não consegue se escutar. Então, reserve um tempo para você, com o seu interior, com o seu eu, que é muito importante.
É isso aí, Diego, acho que você fechou bem aí, falou, né, exatamente isso, é a pessoa se escutar, se permitir, né, se interagir do seu próprio eu, né, assim, se permitir ser quem é, porque nessa cobrança do dia a dia a pessoa tenta ser aquilo que ela não é e sofre. Então você poder se aceitar, se escutar, se amar é fundamental. Porque a gente tem essa mania às vezes, né, Yasmine, de todos nós, né, de querer ser para outra pessoa, né? E acaba que a gente deixa nossos desejos um pouco para atender as expectativas de outras pessoas. O que eu falo muito, Diego, é que assim, ela deixa de ser ela para ser algo para uma outra pessoa que ela imagina que é o que a outra pessoa quer. Porque daí ela ser o que o outro quer, às vezes nem o outro sabe o que ele quer. Então, assim, fica num desencontro total. Se perde muita coisa nessa tentativa de ser o que não é. Então... Yasmine, na análise lá, quando a gente faz análise, como que é assim? Tem o tempo, Diego, são 6 meses, é 1 ano, são 2 anos, ou depende muito de cada caso? Depende de cada caso, né? A análise em si, ela não tem um tempo fixo, porque vai depender do sujeito, né? Do tempo que aquela pessoa tem para encarar as próprias questões, né? Porque às vezes as pessoas chegam lá muito resistente, com muito medo, com muito receio. Então, assim, é preciso acolher, dar o tempo dela, deixar ela reclamar se tiver que reclamar, porque às vezes ela não se questiona. Né? Então, assim, cada indivíduo tem o seu próprio tempo, então não dá pra gente querer acelerar, porque a aceleração a gente faz no lado de fora. No consultório, não, é o espaço para a pessoa mesmo, poder colocar tudo que ela, né, vem vivendo, vem sentindo. Então, assim, vai depender de cada indivíduo. Eu vou repetir uma coisa que eu falei com você, que você foi nossa primeira convidada aqui no Viver Bem, deu muita sorte pra gente. Agradecer ao pessoal de casa. Hoje é um sucesso, né, gente? No YouTube, nas redes sociais, a gente está tendo muitas pessoas vendo. Enfim, e você teve sorte, eu falei isso com você daquela vez. Não adianta ter um corpo bacana, cuidar muito do corpo, né? Aqui a gente recebe todo tipo de pessoal da saúde, médico, educador físico, físico e tal. Não adianta você comprar uma boa bicicleta, ter um bom tênis, uma boa academia e não cuidar da alma, né? Do seu interior. Então é mega importante. Né? Não tem saúde sem você estar bem com você mesmo, certo? Certíssimo. Yasmine, muito bom te receber mais uma vez. Uma honra estar com você aqui do nosso lado. Se Deus quiser, você vai estar aqui muitíssimas vezes com a gente. Sempre que precisar, vou estar à disposição. Podem contar comigo. Você aí de casa, se cuide, que a gente tenta ajudar você. Entre em contato, manda seu e-mail, dúvida, sugestão, que a gente está junto. Semana que vem, se Deus quiser, tem muito mais. Tchau, tchau.